Bom, e como havia prometido, já estamos aqui com o senhor João Batista Pontes. Ele, que é presidente do Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana da cidade de Timon. João Batista, bom dia, obrigado pela companhia. Bom dia, Magela, bom dia, Eliezer, bom dia, Chico Gomes, bom dia a todos os seus ouvintes e telespectadores. Eliezer. Bom, diretor, hoje a cidade de Timon amanheceu sem o transporte coletivo, que a empresa Timon City anunciou a paralisação dos serviços na última sexta-feira. Quais as providências que a prefeitura tomou para não deixar a população desamparada nesse momento? O sistema emergencial já foi colocado em operação, já está em pleno funcionamento. Nós foram feito o cadastro de quase 50 veículos, né? E colocamos 24 para rodar, já estão em operação. A equipe de fiscalização está na rua acompanhando, né? Desde 5h40 da manhã, eu tenho 2 equipes na rua acompanhando a saída desses veículos. E vamos esperar dar meio-dia para a gente já fazer o primeiro balanço, né? De como funcionou a operação na manhã de hoje. Presidente, eu vou até ser repetitivo aqui, mas é bom que se pontue. E eu tenho dito que o que começa errado não termina bem. O Ramon, quando foi operar o transporte público... Ramon, que é o proprietário... da Timon City. Quando foi operar o transporte público, colocou uma disputa desleal com a Dois Irmãos, forçando com que a empresa viesse a quebrar. Eu pergunto a você, o que foi que aconteceu? É um transporte urbano, porém intermunicipal, interestadual, porque são 2 cidades vizinhas, de 2 estados diferentes. E aí o que ocorre? Nem o lado de cá, que através do CETUT, que tinha responsabilidade sobre esse transporte de uma forma ou de outra, nem o lado de lá buscou coibir aquela prática desleal de cobrar uma tarifa abaixo do normal, colocar uma frota super acima da empresa concorrente, e aí forçou essa situação. O que foi que aconteceu, que não foi feito algo, tendo em vista que, obviamente, que isso ia mais cedo ou mais tarde acontecer? Durante essa disputa aí ferrenha que você vem se referindo, eu não estava à frente do consórcio, mas eu fazia parte do governo e acompanhava as ações. Várias notificações foram feitas, né, várias intervenções, inclusive com multas, para que a empresa se adequasse às regras vigentes. Dentro de uma colocação que você mesmo falou, ele forçou uma situação e veio a pandemia, automaticamente gerou a parada de todo mundo e pós-pandemia pouca gente sobreviveu, né? A gente sabe disso, que essa crise não é só em Timon, é uma crise nacional. Sim. Teresina está aí com dificuldades, lógico, tem mais pujança, tem mais força para resolver, se tratar de uma capital, mas também está enfrentando uma grande dificuldade na organização do seu sistema. O Ramon, nós tentamos de todas as formas fazer com que ele melhorasse o seu serviço, né? Inclusive a Prefeitura de Timon, se nós nos qualificamos para receber o recurso emergencial ainda do governo passado, do governo Bolsonaro, que seria para compensar as perdas da pandemia, né? Para dar um reforço de caixa para as empresas. Esse repasse foi feito integral para a empresa do Ramon, R$2.040.000, né? Coisa que Teresina não passou totalmente. Eu tive essas informações extraoficialmente por parte de alguns empresários aqui, que não foi repassada a totalidade do recurso que veio, teve devolução de dinheiro para o governo federal. Nós passamos totalmente na intenção de fortalecer o sistema e ele melhorar o serviço. Eu quero que o nosso telespectador e ouvinte entenda que o transporte público hoje, ele tem peculiaridades hoje. Você não tem condições hoje de trabalhar sem um nível de profissionalismo total. Com a concorrência dos novos modais, dos aplicativos de veículos, de moto que você tem disponível aí, e também durante a pandemia, o usuário ele buscou outras alternativas para se locomover. Ele foi obrigado a isso. Ele comprou uma moto, ele comprou uma moto usada, ele rachou o combustível com uma vizinhos, carona amiga, uma carona com alguém que trabalha mais próximo dele.
Então ele caçou outra saída. Para eu atrair esse passageiro de volta, eu sou obrigado a ter um serviço de melhor qualidade, de maior excelência. Se eu não tiver, essa equação não fecha. É diferente de antes, que as pessoas só tinham o transporte coletivo como opção de locomoção. E depois de uma crise voltava. Isso. Então o que acontece? Antes, a população ela tinha basicamente o transporte público de massa, que é o ônibus, e o táxi. O táxi era fora da nossa realidade financeira, da grande maioria da população, que era para casos excepcionais e eventuais, e você era obrigado a usar o ônibus. Hoje não. O ônibus tem que ter atrativo. Então, se eu não tenho um serviço de qualidade, eu não vou ter passageiro. Regularidade, conforto, Eu preciso segurança. ter conforto, eu preciso ter regularidade, pontualidade nas minhas viagens. Eu tenho que ter a garantia que eu vou para o ponto e o ônibus vai passar, eu não vou me atrasar no meu compromisso. E o que estava acontecendo com o Ramon não era isso. Esse que é o grande problema. Nós vimos trabalhando com ele, buscamos esse reforço financeiro. Buscando entendimento. Sempre negociando, para poder não forçar uma pressão maior, mas sempre avisando para ele, Ramon, só existe uma saída, é melhorar o serviço que o passageiro aparece. E vinham sempre acontecendo o contrário, caindo, né, a qualidade. Infelizmente é isso, esse que é o grande problema. Eu sempre batendo nessa tecla de melhorar o serviço. Eu vou dar um exemplo. Eu vi recentemente uma declaração do Bruno Pessoa, aqui de Teresina, um pequeno incremento que teve na frota aqui de Teresina, se aumentou o número de passageiros. Bruno Pessoa, que é o superintendente desse trânsito. Então, pouquinho que se melhorou, não foi nem o ideal. Já teve um ganho de passageiros. Já teve um ganho de passageiros, já teve uma maior rentabilidade para as empresas. Então, essa equação, ela vai funciona dessa forma. Eu melhoro o meu serviço, eu trago mais passageiros. Sim. Em Teresina, 711, alô, você do telefone, bom dia. Magela, mais uma vez, participando aqui, é um tema tão importante. O que eu vejo, professor, parabéns pela entrevista, a capital São Luís, só a empresa Taguatu tem lá 4 garagens, e é dentro do estado do Maranhão. Não teria possibilidade da Taguatu vir suprir Timon dentro do estado, que tem um combustível em tese mais barato do que Teresina, essa questão do transporte coletivo da nossa querida Timon? É só uma ideia, porque na capital maranhense, lá em São Luís, aos domingos, os ônibus lá rodam lotados, obviamente, tem a praia, tem a litorânea, tem aquela atração, mas dentro do mesmo estado, Timon, nesse caso, não teria como trazer empresas do próprio São Luís, da própria capital, para rodar na cidade de Timon. É uma ideia que a gente tem aqui. Abraço, vamos dar. Pois é, e junto à pergunta, né, do Júnior, que também são interligadas, teria essa possibilidade e existe, né, alguma empresa, foi aberta a licitação, como é que está essa situação? Só explicando aí, esse benefício que ele falou, qualquer empresa que se instalar em Timon, que seja exclusivo transporte urbano, ela pode pleitear esse desconto no óleo diesel do ICMS, é uma lei estadual. É uma lei de incentivo do governo do estado para as empresas de transporte urbano. Então, quem tem direito a isso? Timon e São Luís. A empresa Dois Irmãos, ela tinha esse benefício. E aí, dentro disso, eu vou te dizer a questão do profissionalismo. O Ramon ainda tem esse problema. A empresa que ele tem a concessão, a autorização a título precário para serviço, ela não é só de transporte urbano, ela é de transporte urbano e rodoviário, a razão social dele. Por esse motivo, ele não tem direito, ele não se enquadra nos requisitos da lei para ter o desconto no ICMS, que já seria um ganho para ele ter uma operação mais barata. Até mesmo porque, presidente, ele não entrou da forma tradicional, ele entrou através de uma liminar, ele não fazia parte do CETUT, que era o órgão que, de fato, operava o sistema de forma legal. Ele entrou por um outro viés e não tinha condição dele ter os mesmos pré-requisitos e ter os mesmos direitos que os demais. Houve a forçação de barra, né, se a gente for na linguagem mais popular. E respondendo ao Magela, a questão que nós estamos fazendo é o seguinte, vou explicar qual é o processo legal que nós já iniciamos para, primeiro momento, emergência, é garantir transporte para a população. É verdade. Independente de ser empresa A ou B,
Nós corremos atrás de que o timonense não amanhecesse hoje sem capacidade de se locomover. É como eu falava, só desculpa te cortando, é como eu conversava com o Eliezer, que a gente conversava na sexta-feira com o Chico, tipo assim, fica difícil, né? O cara mora lá no Cocais, né? Já pensou para pegar a canoa ainda, para passar para vir trabalhar? É uma coisa inviável, totalmente, né? Inviável. A partir daí, nós estamos trabalhando, nós já temos montando algumas informações para passar para os empresários, né, do setor, para que eles possam ter noção do mercado. É um mercado de 277 mil habitantes, fora a população flutuante, que nós temos a capital Teresina e a Grande Teresina colada na gente. Timon faz parte da região metropolitana de Teresina. Além disso, nós temos um fluxo grande de pessoas de outras cidades do Maranhão também. Então, esse incentivo do governo do estado no ICMS, qualquer empresa de Teresina que venha a operar e ter garagem em Timon e ter a operação em Timon, ela tem direito a comprar esse combustível no Maranhão com desconto de ICMS. Não só a empresa Taguatu por ser do Maranhão, como o nosso amigo colocou. Chico. Agora, não. Concluiu? Eu só concluí aqui. Então, qual é o processo? De como nós estamos vivendo uma situação sui generis, que foi a interrupção unilateral do serviço por um empresário que estava concedendo, nós estamos trabalhando um processo licitatório, que é uma coisa mais lenta. O plano de outorga já está todo em Brasília, já para ser aprovado pela NTT e Ministério dos Transportes. E aí, o que acontece? Esse procedimento ele demora mais, por a burocracia da lei, da legislação. Então, nós temos a prerrogativa de darmos uma autorização emergencial de 180 dias para qualquer empresário que venha se interessar pelo explorar o serviço, e dentro desse período nós vamos fazer um chamamento público, que é mais rápido, é um processo licitatório, só que de forma mais rápida, para que a empresa que for passar por esse chamamento público, ela opere até o processo da licitação. Pois é, quando eu falei chega, que eu tinha dito, como ele tinha dito, né, como tinha falado o Júnior Gavião. Agora, eu pergunto a você o seguinte: o transporte público é um transporte essencial, um serviço essencial. Como sendo serviço essencial, qualquer empresário que vai explorar esse tipo de serviço essencial, ele não tem só que pensar na questão da lucratividade, ele tem que ter uma responsabilidade social. Então eu pergunto a você aqui, o empresário Ramon, dono da Timon City, por ter cometido diversas asneiras aí, situações de forma vexatória para poder fazer uma concorrência desleal, forçou essa situação, ele responderá a Timon City, o CIMU e os órgãos concedentes, poder concedente civil, irá mover uma ação para que eles respondam, para que eles respondam pelo que cometeu. De fato, eu não vou dizer crime porque é muito pesado, mas ele cometeu uma situação desagradável com a sociedade como um todo. O CIMU, como poder delegado da NTT, que nós somos um consórcio formado pelas duas prefeituras, prefeitura de Timon e de Teresina, para tratar dessa questão do transporte, né, dessa peculiaridade, como você mesmo falou, por se tratar da ligação entre dois estados. Por se tratar da ligação entre dois estados, né, é um transporte regulado pela legislação federal. Nós já comunicamos oficialmente à NTT, inclusive eu estive em Brasília com a diretoria técnica da NTT, e as providências devem ser tomadas pela própria Agência Nacional de Transporte Terrestre. Participação popular. 718. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia, Eliezer, bom dia, Chico Gomes, bom dia, Evangelho, bom dia, Baixa um pouquinho teu retorno, entrevistado. Chico. Baixa só um pouquinho teu retorno, tá dando ressonância. Obrigado. Eu acredito que talvez o nobre secretário aí não vai ter coragem de denunciar o Ramon. Porque até sindicalista lá, ele recebe com um revólver em cima da mesa, meu amigo. O homem é valente. Lá tem uma carrada de arrogância. E eu digo também que a prefeitura de Timon tem culpa disso, porque desde quando ele ficou operando no sistema desleal, que viu que não ia cumprir, só depois ele bater na tese que não ia mais operar o sistema, estão tomando uma providência. Por que não tomaram antes? Já sabendo, conhecedor do sistema que não estava indo bem.
é um problema difícil, né? Mas diz que o homem lá recebe o cara com o revólver em cima da mesa. Eu tenho uns amigos sindicalistas que quando chegava lá, eles diziam assim, aqui na minha empresa, quem manda sou eu. Botava o revólver em cima da mesa e dizia, vou falar aos meus amigos sindicalistas, era assim ou não era? Esse é o seu Francisco da Zona Sul. E de fato, eu era sindicalista na época, ele recebe o cara com 4 pedras na mão, afrontando, e o seguinte, e se a equipe do sindicato não sair de lá, era capaz de entrar em bala mesmo. Então assim, esse empresário, ele é um cara muito arrogante, valentão, e eu acredito que ele precisa responder na forma da lei. Ele agiu de forma totalmente irresponsável com a sociedade e algo precisa ser feito. Eu volto a afirmar que todas as medidas, o fato de alguém agir fora da lei não nos dá a condição de também agir do mesmo jeito. Todas as medidas tomadas pelo poder público, elas têm que ser baseadas pela legalidade. Então, todas as medidas possíveis e imaginárias foram tomadas. Para o intuito, qual era o nosso intuito? Não, se fosse o Ramon, fosse o Antônio, o José, a gente estava atrás, era de um serviço melhor e de avançar no serviço de transporte para a população. Então, o que foi tomado de medidas pelo consórcio foi no fator de fortalecer o sistema, dar condições para se prestar um melhor serviço. Se ele não cumpriu com a sua parte, o poder público cumpriu com a sua. Então foi isso que nós fizemos. Então, diante dessa medida, várias convocações antes dele decretar a paralisação. Antes dele decretar a paralisação, nós fizemos 4 chamamentos públicos para poder passar as linhas da Dois Irmãos, né, na intenção da gente poder melhorar a oferta de serviço para a população. Só que existe, acho que um certo acordo velado entre eles, e também diante dessa postura aí que acontecia da concorrência desleal dele com a Dois Irmãos, talvez nenhum outro empresário quis ir para disputar espaço com ele, porque não estava querendo gerar esse confusão, conflito. bater de frente. Então eu acredito que também tenha sido isso. Então por isso que eu estou falando para a população ter um pouquinho de paciência, porque como agora é o lote completo, na hora que eu lançar o chamamento, vai ter empresário interessado, entendeu? Porque agora é o lote completo. Eu já vou fazer as linhas que eram operadas pelo Ramon e as linhas pela Dois Irmãos para uma única empresa. Eu não vou colocar 2 empresas bem mais atrativo nesse caso. Para gerar um atrativo econômico de retorno financeiro melhor. Perfeito. Agora em Teresina 722, quero mandar um bom dia para Deus, ligada com a gente, tá? Quero mandar um super bom dia também para o Francisco, que nos acompanha. E vamos ouvir, tem ouvinte aqui no nosso WhatsApp. Alô, você, bom dia. Pergunta se rapaz aí do SIMU aí, porque a confusão todinha aqui, que eu tô sabendo aqui, é porque eles não querem repassar o subsídio, né, do idoso, da meia passagem do estudante e do deficiente. A confusão é essa, eles não querem repassar para a empresa. E a empresa não tem condição de manter a frota rodando desse jeito. Pergunta ele aí se o problema é esse ou não. Tá perguntado. O serviço de transporte de Timon nunca teve subsídio. O serviço que é subsidiado é o de Teresina, porque foi feita uma licitação e no contrato dessa licitação prevê esse subsídio entre a Prefeitura de Teresina e os consórcios que ganharam a licitação em Teresina. O serviço de Timon, volta a frisar, o recurso que veio para fazer essa compensação foi repassado 100% ao empresário. Então está respondido aí, né, no caso, o Reginaldo Rutz. Presidente, uma observação, já que o ouvinte falou em gratuidade. Quais as medidas serão tomadas para que o transporte do formato que está agora, de forma emergencial, de forma cadastro, se não me engano, um cadastro foi feito, para que sejam garantidos esses direitos da gratuidade da pessoa com deficiência, do cadeirante, do idoso, do deficiente visual, a meia passagem para o estudante? Quais as garantias que nesse período de forma emergencial essas categorias irão exercer os seus direitos? O sistema emergencial, né, por se tratar de uma legislação federal, nós simplesmente colocamos na autorização, já está previsto as gratuidades para as categorias previstas em lei, que basicamente os que mais utilizam são as deficientes, sejam eles e idosos, as duas categorias que mais utilizam, mas tem outras categorias previstas em lei que têm direito à gratuidade. Essa aí nossa fiscalização está na rua acompanhando e a ouvidoria do SIMU também vai estar fazendo esse acompanhamento do usuário.
Então, o que acontece? Estudantes. O grande problema da gente, do estudante, é esse. O estudante, nós não temos previsão legal a nível nacional. Nós não temos uma lei nacional que trata da meia passagem. As leis de meia passagem, elas são municipais, certo? Nós temos essa dificuldade. O que acontecia, por exemplo, que nós tínhamos na época da Dois Irmãos. Dois Irmãos, existia um acordo de cavalheiros, uma empresa Dois Irmãos, e ela cobrava a meia passagem porque ela tinha um controle dessa bilhetagem toda feita pelo CETUT. Eu, com o usuário, o operador, hoje sendo pulverizado, porque esse cadastro, nós não cadastramos uma empresa, nós cadastramos operadores, né? São pessoas que têm um micro-ônibus, têm 2 ônibus, têm 2 micro-ônibus, uma van. e que está fazendo essa operação. Então, a dificuldade de se buscar um controle desse estudante, de negociar a capacidade financeira desse operador é bem menor. Então, a nossa ideia é que a prefeita já montou um grupo de trabalho na própria prefeitura para que a gente estude uma saída para propor a questão do estudante para a empresa que vai entrar. A gente vai ter que caçar uma forma de garantir a meia passagem, mas negociando diretamente com um operador que vem entrar. Talvez até, se necessário, gerar alguma espécie de subsídio para o estudante. 7h26, temos mais ouvintes. Pode falar. Bom dia, Magela Lima. Bom dia, Elias Rodrigues, Chico Gomes e o entrevistado João Batista, diretor de SIMU aqui da cidade de Timon, Silvestre Leiteiro de Timon. Mas é muito bom, muito importante a colocação, as explicações, seu João Batista, a respeito do transporte público coletivo em Timon. Nós que moramos aqui, nós sabemos, viu, Magela Lima, que mais difícil, mais longe, mais complicado já esteve aqui para nós timonenses. Meu transporte é ônibus mesmo, é a bicicleta, é a mototáxi, mas mais distante teve quando não tínhamos ainda o consórcio. Com certeza esse gargalo chegará ao fim. Agora, mais constrangedor do que a falta do transporte público no momento, nós ouvimos parlamentares a nível estadual, lá em São Luís, que foram eleitos para ajudar a resolver os problemas na cidade de Timon, complicando, né, atribuindo a culpa única e exclusivamente à gestão do município de Timon, a prefeita de Inaí. Sabemos que esse gargalo do transporte é um problema seríssimo hoje, até mesmo nacional. Obrigado, bom dia, Silvestre Leiteiro. Obrigado, Silvestre, pela participação. Fique à vontade. Não, essa questão aí já era de se esperar, né? Porque nós estamos no ano pré-eleitoral, né? E se faz o uso do assunto. Se está fazendo uso da temática muito importante para a população, um tema muito sensível, até de forma irresponsável, né? De forma bem baixa e tentando vender soluções mágicas. Teresina viu isso na eleição passada, né? Disseram que iam resolver em 100 dias. Estamos entrando no... Verdade, isso é fato. No final do mandato e a situação continua um caos. João Batista, aproveitando essa observação, é um ano pré-eleitoral, você acha que o empresário não agiu de má fé para forçar uma situação? Eu quero acreditar que não. Eu aprendi com meus pais que a gente precisa acreditar na integridade do ser humano, até que seja provado o contrário. Eu quero acreditar que não, que ele não esteja agindo de má fé, que possa realmente ter sido ocasionado por uma má gestão da própria empresa, uma dificuldade mesmo de gestão na empresa que gerou esse caos administrativo na sua empresa e ele foi obrigado a fechar. Eu quero crer e vou acreditar na boa fé dele. Então é assim que a gente tem que trabalhar e buscar soluções. Eu quero aqui, Magela, para aproveitar para reafirmar a população que a prefeita de Inaí está empenhada diuturnamente. Hoje mesmo ela está em São Luís já buscando mais contatos, possivelmente saídas para essa problemática e outros problemas de Timon. Timon é uma cidade enorme e que tem N problemas. Problema de infraestrutura, problemas a gente precisa melhorar o sistema de saúde, já avançou muito, mas precisa muito mais ainda. A educação é a melhor do Maranhão, uma das melhores do Nordeste, mas precisa se manter esse padrão. Então, todos os serviços requerem uma atenção total, não tirando a importância do transporte público, mas nós precisamos atender a cidade como um todo, e todos sabem que o cobertor é curto.
Você puxa para cobrir a cabeça, você mostra os pés. Você cobre os pés, mostra a cabeça. Nós, infelizmente, vivemos nas cidades brasileiras, a grande maioria depende dos repasses constitucionais. Arrecadação própria é muito pequena. Nós não somos uma cidade industrializada, nós não somos uma cidade que tem uma arrecadação pujante. Então, isso diminui a capacidade de intervenção do poder público em Timon. Quero dizer à população que a oposição vai dizer para vocês que tem dinheiro sobrando. Entenda o seguinte, o orçamento do município é igualzinho ao orçamento da sua casa, ele tem limite. O recurso tem fim. E sempre tem mais coisa para você fazer do que o dinheiro que você tem. É sempre assim. Então, só quero reafirmar que a população não vai ficar sem transporte. Nós estamos empenhados em solucionar o problema. Nós estamos sensíveis à causa do estudante, da minha passagem, buscando uma saída, porque nós sabemos a dificuldade do estudante carente. Qualquer R$1, R$2 que a gente conseguir de desconto na tarifa facilita o acesso dele à educação, para poder se manter indo para a escola, tá certo? Então nós estamos sensíveis a isso, estamos buscando todas as alternativas possíveis e imaginárias para resolver o problema. 7h30. Queremos agradecer a João Batista Pontes, presidente do Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana da cidade de Timon, falando um pouco para a gente dessa situação que Timon está vivendo no momento, né? E ele aqui esclarecendo alguns pontos, né? E tranquilizando a comunidade de que a comunidade não vai ficar na mão.